Graça e paz, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Monocast da Igreja Cristã Angá. Monocast consiste em um podcast de uma pessoa só. É isso mesmo, eu sou aqui a única pessoa a falar nesse podcast por enquanto. Por enquanto, é isso mesmo. Logo, logo nós vamos ter pessoas convidadas, então fique ligado e acompanhe nosso trabalho. Nós estamos desenvolvendo e nós dependemos muito de você. Se você gostar, continuaremos. Se não, entendeu? Amém? Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa igreja, como a vida da igreja funciona no seu dia a dia, acesse nosso Instagram, @igrejacristã_Angar. Nós estamos em Mogi das Cruzes, na rua Antônio Carlos Lima Castro, Alto do Ipiranga. Procure-nos, nós estamos pertinho da Avenida Japão, Colégio Silva Mafra, aqui em Mogi. Amém? Vamos lá então? E hoje mais um episódio, o episódio de número 2. O suficiente, encontrando propósito no cansaço do dia a dia. Isso aí, hoje nós vamos compartilhar algo muito precioso. Eu queria começar te fazendo uma pergunta bem direta. Você já terminou um dia esgotado? Olhou para tudo que você fez e ainda assim sentiu que não foi suficiente? Sabe aquela sensação, aquele peso esmagador das expectativas? Como se a gente tivesse, sempre correndo atrás de algo que nunca alcança. A gente sente isso. Uma culpa, por não dar conta de tudo. As tarefas de casa que se acumulam. As demandas do trabalho, que muitas vezes parece que não tem fim. Mensagem de WhatsApp que ficam ali sem resposta. Até aquele plano de oração, aquela leitura bíblica que a gente prometeu que ia cumprir. Começo do ano, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Tudo isso fica para depois. Esse sentimento de eu não fiz o bastante é quase um ruído de fundo constante nas nossas vidas, Eu estava lendo um artigo, de um professor chamado Kelly Kapic, alguma coisa assim. E ele falava algo muito interessante sobre o sistema educacional ali americano, Na rotina que aqueles meninos seguem, na rotina de um adolescente, por exemplo, Ele diz que ele sai às 7h30 da manhã, 7 horas da manhã de casa, tem aulas até às 3 da tarde. Vai direto para uma atividade extracurricular até às 6, mais ou menos, 7 horas da noite. Chega em casa, janta correndo, passa o resto da noite fazendo a lição de casa. E vai dormir depois das 10, mais ou menos, Ele diz, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que o padrão certo é ocupar o dia, da manhã até a hora de dormir, com o máximo de coisas que a gente puder. E quando a gente não consegue, quando o cansaço bate, quando a nota não é a nota esperada, a gente pensa, eu tenho limites. Não, eu sou fraco. Eu sou uma decepção, eu sou o problema. A gente transforma essa incapacidade numa falha moral. E sabe o que acontece? O problema disso é que nós nos tornamos pessoas, quando adultos, e no dia a dia, nós nos tornamos pessoas que são reféns dessa cultura da performance, que mede o nosso valor ali pelo que a gente consegue produzir, sabe? Mede o nosso valor pelo que a gente produz e não pelos frutos que podemos dar. É aquele pensamento. O operador de máquina sempre pode dar mais, sempre pode ser mais eficiente que isso. A dona de casa, ela nunca consegue organizar aquele canto bagunçado. Sempre ficou faltando alguma coisa. O gerente sonha em ser mais proativo do que reativo. A gente vive colidindo com nossos limites. A palavra de Deus nos traz uma perspectiva diferente. Ela nos diz que essa busca sem fim, ela vai ignorar uma verdade fundamental. A humanidade foi criada por Deus
E ali no Éden, nós podemos trazer várias inferências e pensar: Adão era um homem dotado de muita inteligência, né? Algumas pessoas vão dizer: Adão foi criado para ser imortal e tudo mais. Tirando tudo isso, nós temos uma realidade. Nós fomos afetados pela queda. E por causa disso, nós nos tornamos seres finitos. Por causa disso, nós temos cansaço, esquecimento, incapacidade de dar conta de tudo. Isso não é necessariamente uma falha moral. É parte intrínseca de nós mesmos. Isso é um convite para a gente parar de olhar para dentro e começar a olhar para cima. Sabe, isso nos conduz a uma grande pergunta, talvez a maior de todas. Se o meu valor não está na minha performance, onde está o meu valor? Onde está o meu valor? Se o propósito da minha vida não é fazer mais, produzir mais, qual é então o verdadeiro propósito? A nossa confissão de fé aqui na Angara ecoou uma resposta que a igreja dá há séculos, baseada no breve catecismo de Westminster, que diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Calma, eu sei que isso pode soar um pouco abstrato, mas eu vou traduzir. Glorificar a Deus não é sobre ter uma performance impecável para Deus aplaudir. Glorificar a Deus é viver de uma forma que a nossa vida, com todas as nossas imperfeições, aponte para a grandeza e a bondade dele. E gozá-lo, né, ou desfrutar, né, desfrutar dele é encontrar a nossa alegria, nossa satisfação, o nosso contentamento na presença dele e não nas nossas conquistas. Esse é o nosso verdadeiro, isso aqui é a nossa verdadeira bússola, nosso verdadeiro norte. É o que ajusta essa bússola interna nossa. Então, o mais incrível aqui é que esse propósito não se vive só no domingo. Nós falamos muito isso na igreja. Esse propósito se vive na segunda-feira. É o teu culto, começa segunda-feira. No trânsito, no escritório, na cozinha. Tish Harrison Warren, no seu livro Liturgia do Ordinário, ela diz uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim: como eu passo esse dia ordinário em Cristo, é como eu vou passar a minha vida inteira. Isso aqui muda tudo. Ou seja, quando um programador está lá escrevendo um código com excelência e honestidade, ele não está só trabalhando, ele está glorificando a Deus. A mãe ou um pai que está cuidando de um filho doente, trocando fralda de madrugada, com paciência, com amor, ele não está só cansado, ele está vivendo um propósito santo. O profissional que escolhe responder com graça a um chefe extremamente difícil e abusivo, que escolhe não participar da fofoca, ele está refletindo o caráter de Cristo. Isso é quebrar a barreira entre o que a gente chama de sagrado e secular, como falamos da última vez. É entender que toda a nossa vida pode ser um ato de adoração. Mas aí vem aquela voz. A voz que o autor do artigo também menciona. E as necessidades do mundo? Pastor, e como que faz? E os pobres, e os órfãos, e as viúvas? Às vezes a gente sente que não dá conta, né? Às vezes a gente se sente como uma gota num balde vazio, enorme. E a resposta para isso é a palavra mais libertadora de todas: graça. Graça. Amado, Jesus não nos chamou para sermos super-heróis que resolvem todos os problemas do mundo. Ele nos chamou para sermos fiéis com o pouco que Ele nos confia. Essa limitação não é um defeito, é um convite diário para dependência em Deus. Saber viver pela performance é como tentar encher o oceano com um balde furado. Você se esgota, você se frustra, e você nunca vê o nível subir.
Mas viver o propósito de Deus é como receber uma xícara de água fresca no meio do deserto. Ele não resolve todos os problemas do mundo, mas ele sacia a sede mais profunda e te dá força para continuar essa jornada, um passo de cada vez. O Evangelho nos liberta da tirania do suficiente. Em Cristo, pela fé, nós já somos transformados, declarados suficientes, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele já fez por nós na cruz. E é por causa disso que a gente pode finalmente descansar. Por isso, Jesus é o Senhor do sábado, porque o sábado não é um dia, o sábado é descanso. É por isso que podemos em Cristo descansar, podemos aceitar nossas limitações e viver uma vida com propósito, não por causa de aprovação, mas por gratidão, por pura gratidão ao senhorio de Cristo e aquilo que Ele fez por nós lá na cruz. Que você possa encontrar esse descanso e esse propósito hoje, aí mesmo, na sua rotina, no seu dia a dia, no cuidar dos teus filhos, no lavar de um copo, no lavar da garagem, em preencher relatórios, em subir torres, como o nosso pastor Eric aqui sempre faz, o diácono Saulo sempre faz também, como outros irmãos que cortam cabelos, que são, como o pastor Silvio, que é contador, por exemplo, como tantos outros em nossa comunidade de fé, que vivem para a glória de Deus no seu dia a dia. Que são homens honestos, são homens e mulheres íntegras, que são mulheres cheias do Espírito Santo, que não só no culto, mas também na sua vida ordinária, fazendo o seu melhor, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, cuidando da sua rotina de trabalho, dando conta de tantas coisas. Nem por isso, nossas limitações, elas devem ser uma barreira para que nós venhamos a abrir mão de fazer aquilo que amamos para o Senhor. Jamais abra mão. Nunca avance essa linha tênue entre o apoio na sua limitação e a compreensão da sua limitação. Amém? Que Deus abençoe você. Esse foi mais um episódio do nosso Monocast da Igreja Cristã Hangar. Venha nos visitar. Temos celebrações quinta-feira, sala de oração, às 20 horas, e aos domingos, às 17h50. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Fica com Deus.